Olá, no último episódio de 2022, o Quarta Capa fez as malas e viajou para Flip, em Paraty, em um episódio bem especial. Eu, Leandro Sarmatz, vou conversar aqui na Casa da Todavia com o poeta Ricardo Aleixo, que acaba de lançar suas memórias, Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite. Aleixo, recentemente você entrou na casa dos 60 anos, você está com 61, 62 anos, 62 anos, e isso teve a ver, é um dos motivos que deram força à construção desse livro de memórias, chegar aos 60, ou isso não teve tanta influência para você fazer esse balanço da tua vida e da tua vida criativa nesse livro? Teve menor peso do que o livro pode levar as pessoas a pensar, porque eu me preparei durante bem uns 10 anos para chegar à casa gloriosa dos 60. Eu sou filho de gente longeva. Meu pai morreu com 97 anos, minha mãe com 91. E eu quero fazer a passagem para esse outro momento da vida entendendo como outro, não necessariamente pior. E sem esses subterfúgios que passaram a ser adotados de alguns anos para cá, chamar de melhor idade, tudo isso é tergiversação. Porque o fato é que assim que eu completei 40 anos, eu comecei um processo de autoconhecimento que me preparou para os 50, que me preparou para o significado social de fazer 50 anos numa sociedade velhofóbica. E como eu atuo majoritariamente com as artes do corpo, o cuidado, o autocuidado, é uma demanda do artista, e não exatamente da pessoa que tem tal ou tal idade. E, obviamente, ainda ligado a essa dimensão velhofóbica da cultura brasileira, o que eu mais escuto é: você não parece ter a idade que tem. O que satisfaz o ego, mas não realiza nada. Tenho que ter uma rotina de cuidado, de preparo, e o que se soma à minha condição de deficiente visual, termo que eu demorei muitos anos até assumir. Aquilo que eu conto no livro, poder andar nas ruas sem perder o equilíbrio. Então tem todo um rol de técnicas que servem ao sujeito que eu sou e ao artista. Quer dizer, quando eu falo que não há distinção entre esses dois âmbitos, é porque a vida me fez assim, me tornou o meu caminho dessa forma. Quando vem o ano de 2020, a demanda era: quero entrar numa nova etapa, um pouco naquela linha do que o Jimi Hendrix disse na última entrevista que ele concedeu, em 1971. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: uma era de música está se encerrando, uma nova era está por se abrir, e Jimi Hendrix tem que estar lá. Eu coloquei isso como premissa. Eu quero completar 60 anos como se isso fosse mais uma data no calendário, e não como um grande acontecimento. E aí veio a pandemia. E a pandemia me levou primeiro à preocupação com a sobrevivência. Eu, que vivo de circular daqui para lá, de lá para cá, daí para colar, como vou fazer agora? Dar palestras, de fazer performances públicas, de dar aulas fora do Brasil. Sim. Como é que eu vou sobreviver sob uma pandemia? O pior dos cenários se abriu. Então, veja, não foi a questão de fazer 60 anos. Nem levei isso em conta. A questão foi como sobreviver. Isso não durou mais que uns 3, 4 dias, porque logo comecei a receber convites de instituições de vários lugares do Brasil para participar de podcasts, de lives, de forma remunerada. E logo em seguida pediram também videopoemas, vídeo performances, tudo aquilo que eu vim fazendo porque fazia, sem pensar que um dia isso teria uma centralidade na minha vida de artista e na vida do mundo. Aquilo passou a ser uma demanda. As pessoas estão confinadas em casa, precisam ter com que se entreter. E aí, num segundo momento, passei a ser convidado para dar aulas sobre
essas técnicas, sobre esses assuntos. E aí, pronto, a questão da sobrevivência resolvida, fiquei livre para poder contemplar a minha casa de uma outra perspectiva, que eu me tornei um visitante da minha casa. E aí eu estava confinado em casa e a tarefa passou a ser: como é que eu vou continuar a me sentir livre nesse espaço onde vivo desde os 9 anos, entendendo que isso vai acabar, que a pandemia vai acabar, e que eu coloquei como decisão ética a de ficar vivo e, quando tudo isso acabar, poder, inclusive, ajudar outras pessoas. Foi isso que eu me coloquei. Um programa de vida. E aí passei a pesquisar o Ricardo Aleixo, né? Os acervos. O acervo com a história da minha família, a história do Campo Alegre, a história da presença negra em Belo Horizonte, um acervo muito grande sobre o que eu chamo de experimentalia, né? Que é a vertente experimental da poesia e da arte brasileiras, e que era um mundo inteiro de documentos que estavam ali. Como eu já havia assinado o contrato com a Todavia desde 2018 e fiz vários esboços que felizmente eu não consegui levar. Eram muito diferentes do que o livro se tornou, esses esboços? Muito, porque eu não sabia de qual Ricardo eu deveria falar. Porque quando você me disse: que tal você fazer um livro com as suas memórias, sua formação como escritor, como artista, porque, pesado demais para a Ventania, teve uma boa aceitação pelo público jovem e seria importante conhecerem o autor por ele mesmo, e não pelos poemas só. Esse foi um argumento muito bom. Mas naquele momento eu não sabia exatamente em que lugar eu me encontrava de uma trajetória que eu nem mesmo ousava chamar de carreira. As coisas aconteceram muito mais favoravelmente do que eu imaginava quando comecei, e eu estava com o que a reboque das leituras da crítica, dos pares, tanto artísticos quanto intelectuais, um pouco ali o sabor dos ventos, entendendo tudo que eu fiz, cada coisa que eu fiz, como um ponto a mais num cotidiano voltado inteiramente para a criação, para a pesquisa, mas sem entender direito o que é que de fato estava acontecendo. E aí veio uma outra demanda colocada pela Comissão de Notório Saber, instituída pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fazer o memorial artístico-intelectual me deu uma dimensão mais precisa. O doutorado honoris causa. Que não é honoris causa. É. É um doutorado, notório saber, equivalente ao grau de doutor, que me qualifica para participar de bancas, para dar aulas, como já dei muitas vezes, mas agora assinando, podendo lançar notas, desenvolver pesquisas. O que me leva a uma questão interessante que no livro, em alguns capítulos, tem uma posição muito firme sua sobre os teus anos escolares, que não foram bons para você, e você também se recusou a ir para a universidade para estudar com outros, para fazer a tua própria paideuma, etc. Queria que você comentasse um pouco isso, a tua vivência na escola e essa tua construção como poeta, como intelectual, como pensador, como artista, durante muito tempo à margem dessa universidade, né? Curiosamente, o tempo nem foi tão longo assim, porque eu tive, certamente é por artes de Exu, com 27 anos, eu já trabalhava no jornalismo cultural em Belo Horizonte, já tinha publicado aqui e ali poemas, resenhas, e fui trabalhar já com 28, no ano do centenário da abolição da escravatura. Eu fui convidado a trabalhar na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, em Belo Horizonte, com um acervo de 600 títulos de um coronel da Polícia Militar negro, Coronel Antônio Carlos, que foi um militante do movimento negro. Alguém muito articulado com o movimento negro no Brasil inteiro, inclusive com o pessoal de São Paulo, que fazia imprensa negra, Lino Guedes e outros intelectuais negros. E eu fiquei responsável por catalogar esse material e fazer o atendimento ao público. E trabalhavam comigo mais 2 pessoas e funcionárias da biblioteca destacadas para nos ajudar. Uma dessas funcionárias era aluna do curso de letras da UFMG e comentou, eu mostrei para ela alguns poemas
e ela comentou com o professor Antônio Sérgio Bueno, que havia sido professor da minha irmã Fátima, anos atrás. Que contrabandeava para você a bibliografia que ela estava entrando em contato durante o curso, né? Exato. Então, isso eu conheci Alfredo Bose, conheci Costa Lima, Silviano Santiago, graças à minha irmã. Quantas vezes eu queria dormir? 11 horas da noite ela chegava da escola, conheci isso aqui que você precisa saber também. Não, e eu acordava com alegria. Sim. Né? Então isso requalificou essa conversa que a gente teve sempre desde a infância e me mostrou que era pertinente o que eu queria, porque eu intuía, quando comecei a escrever, que era possível esse desdobramento entre os planos da criação e o da reflexão, mas eu só intuía, não sabia que existia uma coisa chamada crítica literária. Foi assim, eu digo sempre que foi uma imprudência da minha parte, felizmente uma imprudência recebida com serenidade pelo meu pai e pela minha mãe, que nunca se deram sequer ao trabalho de me perguntar do que é que eu pensava, como é que eu pensava sobreviver. Bom, mas voltando aí ao professor Antônio Sérgio Bueno, ele me convida, por intermédio dessa minha colega de trabalho, Silvana, o nome dela, a participar de um debate, a visitar duas turmas para as quais ele lecionava, para falar dos meus poemas que ele havia conhecido. Ele gostou muito do empenho na recuperação dos pressupostos das poéticas experimentais de uma perspectiva que a ele pareceu nova, pareceu inovadora. Eu sou, assim, um dos poucos exemplos de poetas que adotaram um caminho mais ousado, aliás, independentemente de ter adotado esse caminho. Um dos poucos poetas que, antes de ter publicado o livro, teve poemas discutidos com um professor de literatura e sua turma. Isso serviu de um sinal assim, de alento mesmo para o que eu vinha fazendo, que era muito isolado, não tinha muita interlocução, não sei, a minha irmã e umas poucas pessoas que também não tinham um repertório muito grande. Bom, eu demorei entre esse momento, que é 1988, e o lançamento do livro Festim, que é o primeiro, 4 anos, né? Eu demorei mais 4 anos. Quer dizer, ser do signo de Virgem, às vezes é um peso muito grande, porque não se termina uma coisa, abandona-se por exaustão. Para não ter que ficar refazendo, reconstruindo, retomando. Isso precisa ganhar corpo, isso precisa ganhar rua. E aí eu fiz o Festim. 3 anos antes eu havia participado pela primeira vez de uma edição do Festival de Inverno da UFMG, que acontecia então em São João del Rei. Eu fui participar de um debate junto com os poetas Paulo Colina, Oswaldo de Camargo e Adão Ventura. Foi algo muito rico. Desde então, eu não passei um ano sequer sem receber pelo menos um convite da UFMG para fazer algo. Seja no plano individual, de visitar alguma turma, ou de participar do Festival de Inverno, ou de promover eventos com o apoio da UFMG. Então, de algum modo, eu participei muito ativamente da vida da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Letras, da mesma forma como a Faculdade de Letras é importante para o desenrolar de várias das coisas que eu pude fazer, como a curadoria de eventos. A própria recepção crítica à tua obra. Exato, exato. Isso tudo foi me dando um sentido de que o caminho era aquele mesmo, um entendimento de que o caminho era aquele mesmo e de que era muito importante para um centro como Belo Horizonte poder falar de questões como a intermídia, como a performance, o vídeo-poema, tendo a possibilidade de ter exemplos na própria cidade. E o exemplo já não era só eu, e sim também as pessoas que eu convidava para os eventos, como a ZIP, Zona de Invenção Poesia I, a Bienal Internacional de Poesia, em 98, que eu era funcionário da Secretaria Municipal de Cultura, e lá tivemos, espalhados por toda a cidade, poetas de 14 países e de quase todos os estados brasileiros. Então são pequenas revoluções que a gente conseguiu fazer, e falar a gente aqui não é plural majestático, não é modéstia, mas sim porque foi possível
ativar ações coletivas com o apoio do poder público num momento único da vida cultural de Belo Horizonte, ali final dos anos 80, início dos anos 90, quando a cidade se entende como parte do mundo. Ficou conhecida a provocação do Itamar Assunção num show em Belo Horizonte. Ele provocava a plateia assim: Belo Horizonte não é Brasil? Então, o que acontece na década de 90 é a descoberta de que Belo Horizonte era sim Brasil, mais que isso, que pertencia ao mundo. Tudo isso foi me impactando também enquanto artista. Uma coisa que é muito forte e bonita, e eu acho que decisiva no livro, é o papel da ancestralidade. No caso dos teus pais, que são fundamentais para a tua formação, inclusive antes de você nascer, porque eles eram pessoas que colecionavam revistas, gostavam de cinema, de música, de leitura. Tua mãe te influenciou mais para a leitura, teu pai para a questão da voz, que é alguma coisa... As duas. Minha mãe para o canto também. O canto também, que são dois elementos que fazem parte da tua obra, né? Sim. A leitura, a literatura, a voz, a performance. Queria que você comentasse um pouco isso, o papel dos teus pais. Sim. Outro ponto, Leandro, que me interessa sempre destacar, também aí é um atributo do virginiano que eu sou, que é o apreço pelo filtro histórico. Acho que tudo precisa ser historicizado. E falar de minha mãe Iris e meu pai Américo é falar de pessoas que nasceram, respectivamente, em 1918 e 1911. 1911, 33 anos depois da assinatura do ato técnico e administrativo que abole a escravidão no Brasil. O pai do meu pai, que eu não conheci, ele era um grande leitor também. Então, essa operação semiológica que eu faço continuamente tem de trazer o que você definiu como ancestralidade para o centro das minhas reflexões, tem uma motivação política, que é afirmar a presença no século XIX de gente negra letrada, porque não podemos continuar a tratar a presença da intelectualidade negra como exceção. É o século de Machado, é o século de Cruz e Souza, é o século de Francisco de Paula Brito, de Luiz Gama, é o século de Lima Barreto, na virada já para o século XX. O que eu faço, então, é lembrar que o Brasil trabalhou muito dura e continuamente, para apagar não nomes individualmente, mas para apagar a simples presença no imaginário da gente brasileira da possibilidade de pessoas negras, como a Maria Firmina dos Reis, que a Flip homenageia agora, que essas pessoas já estavam nas várias pontas do sistema literário. Falar de Francisco de Paula Brito é falar de um jornalista gráfico, dono de uma gráfica que tinha 60 empregados e que vai ser o primeiro editor de Machado de Assis. O que eu faço é lembrar, com o meu exemplo, de pessoa que foi preparada artística e intelectualmente pela mãe e pelo pai, que essas pessoas conformam uma noção de ancestralidade no sentido mais vigoroso do termo, porque elas trazem junto com o constrangimento de não poderem, a despeito de tantas qualidades, de tantos talentos, poder se entregar à criação, à reflexão artística e literária. Elas olham para o futuro. Então, todo o peso do constrangimento de não poder ser aquilo que se gostaria de ser é jogado no futuro. Da mesma forma, eu recebo essa demanda como um compromisso ético com o futuro, com quem nem sabe ainda que vai nascer. Então, meus pais são a lembrança de que essa conversinha que se tornou corriqueira, principalmente nas redes sociais, sou muito grata a quem veio antes, tá? Pô, só que a conversa não para em você, querido. Quem veio antes está muito bem lá onde estiver e tal. E quem nem nasceu ainda. Então meus pais são essa lembrança de que, presta atenção, o jogo ainda está correndo. E durante a composição do livro, toda a idealização do livro, você leu outros livros que te guiaram nesse processo de autodescoberta ou de trazer à tona
a tua trajetória, seja pelo estilo, pela estrutura do livro, ou pelo tipo de personagem? Teve livros que te ajudaram a pensar no teu livro de memórias? Sim, eu li cerca de 200 livros, tanto livros de memórias e autobiografias, quanto livros de entrevistas. Eu sempre gostei muito de livros de entrevistas com escritores, com poetas. E você sabe, porque a gente conversou sobre isso também nesse período, que há uma escassez de relatos dos próprios escritores sobre seus períodos de formação, né, no Brasil. Eu acho um absurdo não haver uma autobiografia do Augusto de Campos, por exemplo. Afonso Ávila conseguiu fazer o seu relato, mas a gente pode contar nos dedos. Tanto que eles se tornaram clássicos, né? A Idade do Serrote, do Murilo Mendes, Itinerário de Pazarga, do Bandeira. Agora, eu penso também que muito do pensamento sobre a própria obra veio sendo, pelo menos desde Torquato, escrevendo nas páginas dos jornais no Rio, sem muita distinção entre o que é criação e o que é relato memorialístico. O Torquato, ele precisa ser estudado, se é que já não vem sendo, como precursor de tudo que a gente faz nas redes sociais hoje. Se você lê Os Últimos Dias de Paupéria, o conjunto de textos publicados na última hora, por exemplo, você sabe dos dramas todos dele, né? Tem coisas fabulosas, comentários como aquele sobre Jardim Macalé, ele falando do novo show do Macalé, que estava impecável, a banda incrível. Aí ele fala, e o público? O que fazer com o público? Porque os shows estavam, os teatros entregues às moscas, né? O que ajuda também a entender essa imediatidade, pensar na urgência. Isso que a gente faz hoje nas redes sociais. O Torquato já fazia naquele momento. Isso e o compartilhamento do mais elementar da vida, a luta pela sobrevivência inseparável da recepção de, sei lá, o Décio Pinhatari ajudando a implantar a escola de desenho industrial no Rio, e aí a turma mobilizando uma sessão de uma exibição comentada de Super 8. Então tudo isso que mostra uma década de 70 muito mais viva do que a gente é levado a pensar. A gente pensa um pouco numa espécie de fossilização do passado, né? Ele foi assim, os maravilhosos anos 60, os incríveis anos 70, sem atentar para as fissuras, para aquilo que ficou inconcluso, para aquilo que pode ser chamado de fracasso. Fracasso exemplar até, mas fracasso. No sentido de que era a expressão minoritária de um pensamento num Brasil corroído pela ditadura, pela escassez de tudo, um certo isolamento em termos de informação qualificada, né? Isso tudo para falar que eu li esses cerca de 200 livros, tentando entender como é que o Ricardo Aleixo dialoga com tudo isso. O que é ter acesso, o que foi, no meu caso, ter acesso à contracultura desde uma cama de enfermo. E não desde o calor das ruas, as noitadas, a experimentação de drogas, de sexo, de rock and roll, não sei o que. O rock and roll até que eu tive muito, o bastante para não querer mais saber do assunto. Hoje me parece meio mentira, às vezes, que eu tenha vivido tudo isso sozinho. E a partir da leitura, fazer da leitura reiterada de um mesmo livro todo um mundo. É a partir daqui que eu vou para outros lugares, sem saber que lugares existiam também. Então eu fiquei mais buscando. Às vezes eu encontrava livros. Em meio à biblioteca achava algum que eu sentia que precisava ler. Alguns outros eu preciso comprar. É importante isso que o Derek Walcott está falando aqui, nessa entrevista. Será que tem um livro sobre isso? E reli coisas preciosíssimas, como a autobiografia precoce do Evtuchenko, que foi um poeta pop, né, na Rússia. Isso me ajudou muito a entender o significado profundo de eu, conforme vários estudiosos têm apontado, estar ao mesmo tempo sem divisória, muito demarcada, ligado à poesia, que o Augusto de Campos chama de autorrepertório, e ao mesmo tempo
a essa febricitância da rua, do samba, em conversa direta com Hélio de Sica, com coisas que não deveriam caber, em termos programáticos, numa visada considerada experimental. Mas é aí que eu me sinto bem. Então fui buscando também com quem eu vim conversando de fato. Porque tem as conversas, como Walter Franco, que foi um dos meus grandes ídolos. Walter Franco, ter podido passar uma manhã inteira tocando violão e cantando junto com o Walter, é uma pós-graduação. Um curso inteiro. É um curso inteiro. O título do livro é muito bonito e muito, talvez para quem ainda não tenha lido o livro ainda, vai começar a ler, tem um certo mistério. Você podia falar um pouco sobre o título do livro e por que O Anjo da Guarda? Porque eu sou daqueles que, mesmo não tendo religião hoje, eu tenho algumas orações que eu continuo a rezar, porque tem uma dimensão rítmica na oração que me ajuda muito a entender. Estou acordado, é mais um dia, preciso fazer tais e tais coisas. Então, quando Deus me deito, quando Deus me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo. Tudo ficou melhor com essa oração quando eu descobri que o Espírito Santo é Exu. E é um teólogo católico que fala isso, que é o Frei Botas, Paulo César Botas, que foi amigo de Leminski, que é amigo de Milton. Então eu já gostava do Espírito Santo. Ele ser Exu só facilita as coisas, só melhora as coisas. E o mesmo com o Anjo da Guarda. Para quem eu rezei sempre, não importa qual que é a visão que o catolicismo tem do Anjo da Guarda. Eu sei do meu Anjo da Guarda, que é a entidade que me acompanha, que abre os caminhos e que se confunde um pouco com Exu também. É o que me dá, é a força que me dá segurança. E foi a força com a qual eu peguei naquela madrugada do dia 16 de novembro de 1978, quando eu fazia todos os esforços para não abrir o olho direito e confirmar a pior das hipóteses. Depois da bolada. Depois da bolada. Eu precisava imaginar que na manhã seguinte eu acordaria enxergando tal como enxerguei desde sempre. E eu sonhei de fato com o Anjo da Guarda, e ele, eu não coloquei isso no livro, mas ele, ao contrário de outras vezes em que eu sonhei com ele não estava sereno. Ele não era mais o guia com o qual eu contara desde sempre. Ele estava inquieto, querendo me contar alguma coisa. E eu não entendia o que é que ele queria contar. E ele queria falar, eu acho hoje, que o que ele queria contar é que, olha, uma coisa terrível está para acontecer. E essa coisa terrível vai ser substituída por outra maravilhosa. Mas vai ter que passar um tempo grande. Vai ter que ter firmeza. Eu acho que esse era o recado. Agora, eu fiz uma opção arriscada por esse título. Porque quando eu agora leio publicamente o livro, eu não posso ler esse capítulo, porque senão eu entrego logo. Eu vivi isso agora em Jundiaí, junto com a Natália Alves, minha companheira de vida e trabalho. Eu, a fim de mostrar esse texto, ela lembrou, não, isso aqui você vai dar spoiler, não vai dar certo. E o mesmo acontece com o capítulo lá no final, em que eu encontro em que o Anjo da Guarda se faz presente numa lanchonete, quando eu tinha 25 anos, e aí ele... É como que esse segundo momento do anjo, é como que ele dizendo, assim, um pouco gabola, ele gostando de ver que deu certo o percurso até ali, e dando a dica do que eu precisava fazer para chegar a outros lugares. É como quem diz, olha, até aqui funcionou, você não está entendendo ainda direito a piada, mas persevere aí que alguma coisa vai acontecer. E agora, desnecessário dizer que ele está aqui. Eu senti um arrepio aqui. Porque não me deixa sozinho nunca. A bolada, né? Você jogava futebol, você jogava muito futebol, né? Jogava muito. Não muito. Só gostava, como jogava muito bem. Muito, eu quis dizer em termos de frequência. Não, mas eu tô dizendo de alteração de frequência. E essa bolada que se levou no olho e que fez perder a visão desse olho, né? Teve um papel decisivo não só na tua vida interior, mas na tua posterior descoberta da literatura, desse outro esporte, dessa outra ginástica que é a poesia, que é a pesquisa poética. Conta um pouco
a questão da bolada e como isso te ajudou a conduzir? Eu quis muito ser poeta, quis muito ser artista, mas acho que nenhuma tentativa dessas duas que eu mencionei chega perto do tanto que eu quis ser jogador de futebol. E esse esforço para aprender a jogar futebol, ele se deu já como algo que eu aproximo tranquilamente de uma poética, da aproximação de uma poética. Porque os meninos maiores não deixavam que eu e os outros pequenos jogássemos com eles. Entre nós, pequenos, a coisa não ia funcionar. Ninguém sabia direito, sabia distinguir o que era a bola e terminava tudo aí. 1971 é o ano em que a revista Placar começa a circular. E algumas vezes meu pai, que ainda vendia jornal papel velho para aumentar a renda mensal, ele levava edições antigas do Última Hora, do jornal Última Hora do Rio, para casa. E eu ficava muito fascinado com o fotojornalismo tanto da Última Hora quanto do Placar. E naquele momento não tinha televisão na nossa casa. E eu acompanhava já, fascinado, todos os jogos. Os piores jogos eu escutava pelo rádio. Eu acompanhava até os piores jogos, assim, Ibis, que é considerado o pior time do mundo, né? Pernambuco. E tinha especial fascínio pelo Palmeiras, no tempo em que o clube era chamado de academia, né? Ele tinha Leão no gol, Eurico, Luiz Pereira, Dudu, o meio de campo Dudu e Ademir da Guia. E me fascinava muito escutar as transmissões, que no Brasil a gente chama de narrações, né? O locutor é chamado de narrador, o que eu acho fascinante. Porque tem muito de fabulação no que o narrador futebolístico faz. Porque você liga a televisão, você vê um jogo quase morto, às vezes. No rádio, não, ele é vibrante, né? A bola passa 20 metros do gol, raspando a trave. E não permite o lacuna, o silêncio, que o silêncio é mortal pro rádio. Sim. E as velocidades alternadas, né? Muito lento, e depois passa... E com o Palmeiras era mágico, porque um jogo muito rápido, Leivinha se deslocando, Ney na ponta esquerda, Ademir da Guia, o narrador, anunciava. Então antes de ver imagens do Ademir da Guia jogando, eu imaginava como era. E um dia, um belo dia, um belíssimo dia, eu recebo uma edição da revista Placar que trazia uma sequência de jogadas do Ademir, de fotos do Ademir. Ele matando a bola no peito e ela descaindo pelo corpo até o gramado. Então recortei essas fotos e fui para um dos muitos campinhos que existiam perto da minha casa naquele tempo, e só saí de lá quando aprendi a matar uma bola no peito. E de não sei mais quanto tempo se passou até que eu me desse por satisfeito em termos de virginiano radical, ortodoxo. Mas o fato é de que ganhei uma tal familiaridade com a bola. Além de saber quem ela passou a saber quem era eu. E isso foi decisivo para eu criar coragem de bancar o meu direito, junto aos maiores, de participar das peladas e entender aquela lição que não se pode esquecer: o futebol é jogo coletivo. Uma coisa é você saber fazer embaixada, mostrar o que chamam de domínio de bola. Outra coisa é saber jogar, é ter noção de conjunto, né? Então, daí eu dizer que o futebol é a minha primeira lição de poética. Porque se dá pela imitação. Se dá pela imitação, que é, por sua vez, sugerida pela admiração, que é, como sabemos, o princípio da filosofia, né? É a partir da admiração que você vai estabelecer uma visão de mundo. O que resultou numa piada íntima, que eu acho que eu nunca contei isso em público, que é eu quando, nos piores momentos das crises de dor no olho, eu dizia para mim: você perdeu uma visão, mas ganhou uma visão. Em síntese, eu acho que é isso. Perder a visão, ter perdido a visão, equivale hoje, para mim, como o início de uma jornada iniciática. Algum outro mundo vai se descortinar a partir daí. Você precisa estar preparado para ver
E talvez esse seja o complemento da mensagem do anjo. Mas nem tudo que existe para ser visto poderá ser visto de fato, né? Vai ser mais percebido do que visto. E isso segue sendo assim até hoje. O livro tem uma coisa muito... É teu primeiro livro em prosa, né? Tem uma coisa muito especial para mim, me parece, que quem como eu e quem está ouvindo agora a tua voz no podcast da Todavia, reconhece a cadência, o tom quente da voz na tua prosa, na construção das tuas frases, como que estivesse quase estilizando a tua voz, essa tua voz que a gente está escutando agora. Isso foi um processo deliberado? Isso você trabalhou para chegar nessa forma? Tem algo de informal, mas ao mesmo tempo é muito bem equilibrada, muito controlada e que evoca uma conversa natural, mas uma conversa natural ilustrada, generosa com o leitor. Isso, como foi a construção dessa voz para o teu primeiro livro de prosa? O prosador também é um fingidor. Então eu fingi uma naturalidade, porque eu treinei muito. Eu que fui menino calado, como conto num dos capítulos do livro, a conversa nunca foi uma coisa simples para mim, mesmo com as pessoas da minha família. E às vezes ainda é difícil. Chegar num lugar e dizer bom dia pode ser tão extenuante quanto falar grego. Tem que tirar força de algum lugar. E eu entendo meus poemas como formas de conversa. Formas quase sempre frustradas de conversa, mas tentativas. Tendo nascido numa família de grandes conversadores, meu pai e minha mãe eram daquelas pessoas que ficavam... As visitas chegavam, 3 horas depois, quando faziam sinal de que precisavam ir embora, meus pais começavam a contar outra coisa para eles não irem. E toma mais um café, bem a imagem que se faz de Minas Gerais em outros lugares. E eu me senti sempre desconfortável por não ser um grande conversador. E eu comecei ali acho que bem antes dos 18, eu comecei a assumir o prazer de conversar, de falar sozinho. Sempre falei muito sozinho. Quando eu entendi que já estava definido o caminho que eu queria trilhar, que era o da literatura, da arte, eu passei a dar entrevistas para ninguém. E, ao mesmo tempo, fazendo canções, que é outra forma de conversa também. A partir de 1993, eu conheço a obra de um dos grandes teóricos das poéticas da voz, que é o suíço Paul Zumthor. E aí vou entender melhor isso, vou entender isso em termos conceituais, técnicos, históricos, né? O que é a antiguidade grega, o que é a escrita pensada para o ambiente público, nos diversos âmbitos, no âmbito jurídico, no religioso. Essa figura, o Zumthor tem uma passagem deliciosa em que ele fala que Homero pode não ter existido, que Homero pode ser um termo genérico usado na Grécia Antiga para designar todo e qualquer cego poeta que passasse por um lugar. Eu acho essa imagem fascinante. Amanhã vai ter um Homero na praça. Então, mais do que a figura do Homero, essa pessoa poeta que vai dar o recado. Essa potência, essa energia. Exatamente. E que é uma energia vital, porque trabalha-se com aquilo que é a matéria mais fina da nossa existência desde o nascer, né? O vagido, muito próximo das formas de entoação. Isso que o rock and roll, mas também a soul music e outras formas da música negra souberam explorar. O grito com a qualificação de arte, de possibilidade de arte. Estudar isso, estudar a fundo isso, e com a sua contraparte técnica também, porque eu fiz cursos de técnica vocal, de expressão corporal, tudo isso aí já respondendo também aquela questão da refutação do termo autodidata. Não tem nada que eu tenha estudado sozinho. Eu sempre tive mestres, mesmo quando eles não souberam que eram meus mestres. Mas voltando ao livro, Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, eu entendi, com os esboços que eu tinha, com as anotações todas, que eu estava longe, muito longe, desses traços de vocalidade que caracterizam o meu modo de compor textos de qualquer natureza. Sejam para a cena, sejam para o livro.
E isso eu queria por tudo que eu contei até agora e por ter uma extrema admiração por um livro que eu considero fundante na literatura brasileira, que é O Grande Sertão Veredas, que eu só li até agora 5 vezes e que pretendo ler sempre, e que é uma grande e interminável conversa, né? Porque é uma conversa travessia. Eu não tinha muita consciência de que queria conversar com o Grande Sertão ao fazer o Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite. Essa necessidade foi se dando pela condição muito rara e boa que eu criei junto com a Natália para os 4 meses em que a gente viveu no Rio. Elas voltas com as demandas acadêmicas do doutorado e eu com o dia inteiro para escrever, coisa que há muito tempo eu não conseguia fazer. Então, ter rotina de escrita me permitiu usufruir desse luxo que é poder ter uma ouvinte, uma escutante como Natália. Eu terminava um parágrafo, 2, 3, 4, 8 laudas e lia para ela. E muitas vezes a resposta era: acho que pode deslocar esse trecho para outro. E aí eu conseguia ter um plano de dinâmica melhor definido. E um outro apoio que eu tive, não tão rico quanto esse que eu mencionei, mas igualmente bom, foi o uso de aplicativos de transcrição. Algumas coisas, antes de escrever, eu ditava para o aplicativo. E aí, na passagem para o arquivo de texto, eu alterava alguma coisa em termos de homofonia, cadências. Então, todo o princípio composicional que eu usava na poesia, eu trouxe para a finalização de cada frase, de cada parágrafo, de cada capítulo do livro. E contou muito também quando você lê, Leandro, quando você lê pela primeira vez, o retorno que você me dá é no sentido da confirmação da pertinência dessa opção pela oralidade, pela vocalidade. Foi isso. Bom, então, muito obrigado, Aleixo, pela conversa. E vai ter mais livros em prosa? Vai ter romance? Vai ter mais livros em prosa, inclusive ligados a essa espécie de memorialística que tem muito de imaginação, e livros como o romance, que eu havia começado há muitos anos, e que agora, às voltas com tudo o que tem ao meu dispor lá em casa, sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre o bairro, sobre as minhas viagens, tem coisas que eu não vou colocar como parte da memória. Eu só poderei publicar dando tratamento literário, ficcional. Então tem muita coisa para os próximos 50 anos. E chegamos ao fim do último Quarta Capa de 2022 e agora vamos para as nossas merecidas férias. Mas continue seguindo o nosso podcast, fique ligado nas redes da Todavia e curta todos os episódios que já temos no ar. Bom final de ano e até a volta em 2023. Abraço! O Cartola convidou Nelson Cavaquinho para gravar com ele, né? Como é que é aquela música que... O poeta em Mangueira. Um poeta, quando morrem todos choram. Aí o Sérgio Cabral combinou. Então, quando terminar, você vai agradecer ao Cartola. Aí, no estúdio, ele incorporou a ideia que iam cantar para só depois ter o agradecimento. Mas para facilitar tudo, vamos começar pelo agradecimento. Aí ele errava. Quero o Cartola dizer pra ele: obrigado, Nelson. E aí tinha só falar: obrigado, Cartola. Mas como que eu vou agradecer por uma coisa que não foi feita ainda? É ótimo.